Bom Bom dia, dia. Arthur. Tá me ouvindo aí direitinho? Sim, sim. Beleza. A galera chegar aí. Bom dia, pessoal. Todo Bom dia, mundo tá professor. aí me ouvindo Bom direitinho? dia. Todo mundo bem? Beleza. Como é que passaram de ontem para hoje? Tudo tranquilo? Sim. Beleza. Bom dia, Edson. Deixa o pessoal chegar aí que a gente começa. Pessoal, vamos começar. Deixa eu falar para vocês. Nós corrigimos a atividade de espelhos planos, tá? Então agora nós iremos entrar na parte de espelhos esféricos, ok? Então, espelho esférico é a segunda parte que a gente estuda aqui na reflexão de espelhos, a parte inicial de óptica, certo? Bom, no finalzinho da aula, eu disse para vocês que o espelho esférico ele é uma calota esférica, ou seja, uma parte de uma circunferência com superfícies refletoras, certo? Então, o espelho esférico, se você pega uma esfera, como está aqui na figura, e você retira parte dessa esfera, mais próxima de uma das extremidades, você vai separar essa parte, que é o que a gente chama de calota esférica. Daí que vem o nome daquele equipamento que se coloca na roda do carro, aquele acessório, calota de carro, calota, tá? Então, calota do veículo. Atualmente ela é plana, mas antigamente todos os veículos possuíam calotas assim, esféricas, arredondadas, tá? Então, se essa calota, essa parte da esfera, possuir uma das duas faces como uma superfície espelhada, refletora, ou a parte de dentro ou a parte de fora, sendo superfícies refletoras, isso vai formar o nosso espelho esférico, tá? Então, o nosso espelho esférico, ele tem uma curvatura, parte da esfera que formava essa calota inicialmente, ok? Se a superfície, epa, saiu aqui, pessoal, sumiu aí a tela, né? Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Interromper. Só um minutinho aqui para recuperar o slide. Voltou aí? Apareceu aí para vocês? Tá com a tela escrito Zoom no Google. O Zoom? Uhum. Peraí, deixa eu ver aqui.
Agora mudou, agora mudou. Vamos ver aqui, peraí. Vejam aí, apareceu o slide. Tá carregando, eu acho. Vamos dar um tempinho aí para Aí ver. apareceu agora. Agora apareceu, né? Então, ótimo. Então, voltando aqui, se essa calota ela apresenta uma superfície refletora, ela vai formar o nosso espelho esférico, ok? Bom, qual a diferença e por que que a gente estuda o espelho esférico? Nós estudamos espelho esférico porque eles possuem características de imagens diferentes. Então, se ele tivesse a mesma característica do espelho plano, produzisse só imagens virtuais iguais, diretas, equidistantes e opostas, a gente não precisava analisar o espelho esférico também. Porém, o espelho esférico ele vai produzir tipos de imagens diferentes. E essas imagens elas dependem da posição que o objeto vai se encontrar em relação a esse espelho. Então você tem imagem virtual, direta e maior, virtual, invertida e igual, real, invertida e menor. Depende muito da posição e do tipo de espelho que você está analisando, certo? Bom, para a gente analisar essa situação, a gente precisa entender as características de cada espelho, tá? Primeiro, como esses espelhos são classificados. Se a superfície refletora for a parte interna da calota, a parte da cava, esse espelho é classificado como espelho côncavo, concavo, tá? Então, côncavo é o que tem a face espelhada, a parte da cava, tá? Essa parte de dentro da cava. Se a superfície refletora for a parte externa, como mostra aqui na figura, essa é a face convexa. Então, o espelho vai ser classificado como espelho convexo. Então, nós temos dois tipos de espelhos. Galera, caiu aí, voltou agora. Não, Caiu? Voltou. Caiu a voltou, tô internet, né? brincando. Saiu do Zoom. Aqui para mim saiu e voltou agora. Beleza? Vamos continuar. Deve ter sido a internet. É porque tirou o cavanhaque aí perdeu os poderes. Aí, tá vendo? Eu devia ter deixado esse cavanhaque. Vou Os deixar poderes crescer de novo. tecnológicos do Tony Stark. Vou deixar crescer de novo, porque desse jeito não tá complicado. Até a internet está caindo. Carinha de 30 anos, Carlos. Não, tem carinha nenhuma aqui, não, rapaz. Tem negócio de carinha, não. Eu já conheço esse negócio seu, viu? Negócio de você tá com 48 com carinha de 20. Não, tem carinha nenhuma aqui, não. Eu tô com minha mulher mesmo. Pronto, pessoal, voltou aí, né? Então vamos lá. Então veja bem. O espelho côncavo, tá? É o espelho que a face interna, a parte da cava, é a nossa superfície refletora. Então, a parte de dentro, tá? Olha o que vai acontecer aqui quando você observa os raios batendo nesse espelho. Então, o raio vem, bate no espelho, muda de direção e sentido e reflete do outro lado. Ah, professor, mas aqui está igual ao espelho plano. Sim. Por que está igual ao espelho plano? Porque ele está batendo no vértice do espelho. O vértice do espelho é a parte mais plana do espelho esférico. Imagine que você tivesse aqui, por exemplo, vários pedaços de espelho do tamanho do celular. Se você coloca um espelho assim, depois você junta o outro assim, 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 essa junção de espelhos planos vai formar uma certa curvatura e vai ter uma característica semelhante a um espelho esférico, certo?
Então, esse ponto aqui que ele está tocando, o raio, é o vértice do espelho. É a parte mais plana do espelho côncavo ou convexo, tá? Então, como eu havia dito na aula para vocês, ou no finalzinho da outra aula, o espelho côncavo é aquele espelho que você tem no estojo de maquiagem. Ou nesse espelho que o pessoal... Vou te falar, tá demais hoje. É porque o pessoal tá chegando aqui agora. Deixa Parou, todo mundo entrar professor. na sala. Deixa todo mundo entrar na sala aqui para ver se melhora. É o Cavanhas. Mal. Voltou? Aham, voltou. Beleza. Então, como eu havia dito para vocês, o espelho que fica no estojo de maquiagem, tá? Das meninas, ou esse espelho aqui que você tem aqui embaixo, que é utilizado principalmente em salões de beleza, então em alguns banheiros também tem, para a mulher se maquiar. Ele é um espelho côncavo. Por que ele é um espelho côncavo? Porque o rosto ele aparece maior, ampliado, ó, para poder a pessoa ver o olho, a boca e se maquiar melhor, certo? Então, o espelho côncavo, a depender da distância que você esteja dele, ele vai produzir essa característica, certo? Bom, o espelho convexo, aí já é o exemplo que Hélida deu na aula passada. Observe aqui, ó, que a parte refletora é a parte externa, de fora. Aqui o raio está batendo aqui, sendo jogado para cima. Por quê? Porque ele está batendo no vértice. Então está semelhante também ao comportamento do espelho plano. Porém, quando você jogar um raio aqui em cima, tanto aqui quanto aqui, ó, ele bater em outro ponto, ele vai desviar e vai ser diferente. A gente vai ver, porque isso vai ser fundamental para a formação da imagem. Então, esse espelho convexo é aquele exemplo que Hélida perguntou e passou na última aula. O exemplo que você vê no corredor do ônibus, tá? No corredor de farmácia, de supermercados. Você vê a imagem toda do ambiente num tamanho reduzido. Então, observe que diminui o tamanho do objeto e aí você consegue captar uma área maior, certo? Então, você tem... Esse é o exemplo Esse é o do disso. busão, né, Carlos? O de ônibus, de corredor de farmácia, supermercado. É esse exemplo aí. O motorista enxerga todo o corredor e todos os passageiros que estão no corredor para poder visualizar, né, quem está subindo, embarcando, desembarcando do ônibus. Na farmácia, no supermercado, eles conseguem ver aqui, ó, toda a movimentação dentro dos corredores, porque você vai ter uma visão total, em tamanho reduzido, mas uma visão total, tá? O espelho retrovisor do carro, o externo, também é convexo, porque o seu objetivo é ver a pista toda atrás do carro em tamanho menor. Se você tivesse um espelho plano, você só iria conseguir ver o lado da contramão que está atrás do seu carro, certo? Então ele é convexo, que você consegue ver a imagem toda do fundo do carro e o outro lado da contramão da pista, certo? Então o lateral do carro externo também é convexo. O interno é plano. Os dois laterais são convexos, para que vocês possam ver a pista toda num tamanho reduzido, certo? Bom, para a gente entender como a imagem é formada e o comportamento dos espelhos, a gente precisa estudar os elementos do espelho, tá? Então, todo espelho, quer seja ele côncavo ou convexo, todo espelho esférico, ele possui esses mesmos elementos. Que elementos são esses? Primeiro, centro de curvatura. O centro de curvatura é o ponto, tá, do qual essa calota pertence. Então, o centro de curvatura aqui eu estou pegando os dois raiozinhos e dando a abertura dessa calota. Então, o centro de curvatura é essa distância aqui, que coincide com o raio de curvatura da circunferência que deu origem a essa calota. Então, se a calota é parte de uma esfera,
ela tem um raio de curvatura ou centro de curvatura que coincide com o raio de curvatura da esfera que deu origem a ela, certo? Então, se tivesse uma esfera maior aqui, com raio de curvatura maior, o raio da calota do espelho também seria maior, certo? Então, centro de curvatura ou raio de curvatura coincide com o raio de curvatura do espelho, tá? Aqui, ó, CV. V é o vértice que eu falei anteriormente para vocês, a parte mais plana do espelho. A distância de C para V coincide com o raio de curvatura da circunferência que deu origem à esfera. Então, vocês vão encontrar em alguma literatura chamando de C, outras literaturas chamando de R. Raio de curvatura ou centro de curvatura, para a nossa análise, é a mesma coisa, ok? É o raio que dá origem à curvatura do espelho, certo? Vértice. Vértice do espelho é o ponto P, é o ponto mais externo da calota esférica, que coincide com a parte mais plana dessa calota. E é nesse espelho que a gente coloca o eixo principal. O que é o eixo principal? É uma linha que passa pelo centro de curvatura e pelo vértice do espelho. Aqui, segundo o princípio de Gauss, que a gente vai ver ali na frente, é a região onde você consegue visualizar mais nitidamente os objetos diante de um espelho esférico. Por isso que todo espelho, quando a gente analisa, a gente traça o eixo principal, que é uma reta que corta o raio de curvatura e o vértice do espelho. Então, essa reta aqui é o eixo principal, onde a gente vai colocar os objetos para traçar imagens no espelho esférico. E por que a gente usa esse eixo principal? Porque, segundo Gauss, essa é a região onde você vai ter maior nitidez na formação da imagem. Porque, praticamente, na prática, os espelhos esféricos eles não possuem uma boa nitidez, principalmente se os objetos estiverem muito distantes. Quanto mais próximo do espelho e mais próximo do eixo principal, mais nítida será a imagem. Então, nós temos centro de curvatura, vértice, raio de curvatura, que é o mesmo centro, e o eixo principal. Ok? São esses elementos de qualquer espelho esférico. Tá? Então, aqui, os espelhos esféricos de Gauss está relacionado com aquilo que eu disse para vocês. Então, Gauss ele observou que, em geral, os espelhos esféricos eles apresentam pouca nitidez. Então, se os raios obedecem certas condições, as imagens vão ter uma maior nitidez, certo? E que condições são essas? São as condições de nitidez de Gauss. Os raios incidentes sobre o espelho devem ser paralelos ou pouco inclinados em relação ao eixo. Então, eles devem estar numa região próxima ao eixo principal, certo? Não pode estar muito distante. E a abertura do espelho tem que ser pequena, cerca de 10 graus, para dar uma condição melhor de nitidez. Se você abre demais o espelho, você capta uma quantidade de raio maior, reflete mais luz, e isso provoca uma distorção na formação da imagem. A imagem vai ficar pouco nítida, certo? Esses detalhes aqui nem precisam se preocupar muito com isso, porque todas as questões eles já obedecem a esse parâmetro para poder pedir para você traçar, ou analisar, ou calcular as características da imagem, tá certo? É só para citar para vocês saberem que existe uma condição de formação de imagem de Gauss, certo? Bom, quero voltar, cadê aqui? Tem um ponto que eu preciso... Aí, aqui. Antes de falar da construção da imagem, eu preciso adiantar uma característica importante do espelho plano, tá? Aí eu gostaria que vocês pegassem o caderno de vocês, porque isso vocês não vão encontrar na literatura. E essa regra, essa característica que eu vou passar para vocês, ela serve tanto para espelho quanto para lente. Se você pega esse material aqui que eu estou usando, ou de qualquer outro livro, ele vai passar uma regra para espelho e outra regra para lente. Essa regra que eu vou passar para vocês, ela serve para os dois. Então, se você aprendeu essa regra, você consegue calcular
e traçar a imagem tanto no espelho quanto em lentes esféricas, que é o que a gente vai estudar depois na refração. Então, peguem o caderno de vocês aí e anotem, tá? Essas características que eu vou falar para vocês, ok? Dá um tempinho aí para vocês pegarem e aí vocês me sinalizam se já pode falar. Acho que pode. Já pode, pessoal? Todo mundo tá aí anotando? Ainda não, peraí. Pronto, peguem aí para anotar essas características aí. Pronto, pode pegar um pedacinho de papel e anotar, depois vocês passam para o caderno. É uma observação e aí só para facilitar na hora que vocês forem estudar. Beleza? Pode? Pode. Então vamos lá. Anotem aí, foco no espelho esférico. Foco no espelho esférico é o título. Foco no espelho esférico. Aí parágrafo vocês vão colocar. O foco é a região. O foco é a região do espelho esférico. O foco é a região do espelho esférico aonde o foco é a região do espelho esférico aonde todos os raios refletidos se encontram. O foco é a região do espelho esférico aonde todos os raios refletidos se encontram. Ponto. Logo, será de fundamental importância. Logo, será de fundamental importância para a formação da imagem. Logo, será de fundamental importância para a formação da imagem no espelho esférico. Ponto. Abre parêntese. Coloquem aí. Côncavo possui foco real. Côncavo possui foco real e convexo possui foco virtual. Fecha parêntese. Ponto. Professor, você pode repetir só e convexo possui? Foco virtual. Ok. Aí fecha parêntese, ponto final. Tá? O que é isso? Olha aqui nessa imagem, ó. O raio vem, bate no espelho e reflete nesse ponto. Outro vem, bate no espelho e reflete nesse ponto. Esses raios refletidos se encontram aqui, ó. Esse ponto é o foco, tá? No espelho côncavo, observe que o foco está na frente do espelho, ó. O espelho está aqui, o foco está aqui, na frente do espelho. Tá vendo?
Olha no espelho convexo. O raio bate aqui, só que ele é jogado para cima, na direção do foco. O outro bate aqui e é jogado para frente, só que na direção do foco. Ele desce na direção do foco e depois bate para cá. Então, o que acontece? O foco no espelho convexo, ele é formado atrás do espelho, ó. A frente do espelho está para cá, ó. Essa é a frente do espelho e o foco está aqui atrás do espelho. Então, o foco no espelho esférico, ele é virtual. Então, foco real, o que era imagem real? Imagem formada na frente do espelho. O que era imagem virtual? Imagem formada atrás do espelho. O foco real é o foco formado na frente do espelho. O foco virtual é aquele formado dentro, atrás do espelho. Certo? Então, o côncavo possui foco real e o convexo possui foco virtual. Certo? Aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você aproxima ou afasta o objeto do espelho côncavo, isso vai alterar diretamente a quantidade e a posição dos raios refletidos. E aí você vai ter tipos de imagem diferentes. E se você aproxima ou afasta do espelho convexo, o foco vai estar do lado de cá, ó. Então, o convexo você está aproximando aqui do lado convexo e o foco está aqui. Então, o espelho convexo, tanto faz se está próximo ou distante do espelho, a imagem vai ter sempre a mesma característica. Ou seja, o espelho côncavo, que possui foco real, vai produzir vários tipos de imagens, de acordo com a distância que o objeto esteja do espelho. Já o espelho convexo só vai produzir um tipo de imagem, porque o foco é virtual e mesmo que você aproxime ou afaste do espelho, você tem uma distância considerável do foco, certo? E eu disse para vocês, mandei vocês copiarem aí, que o foco é a região onde todos os raios refletidos se encontram. E isso quer dizer o quê? Se você tem imagem formada a partir da reflexão da luz, o foco é o principal ponto do espelho responsável pela formação da imagem. Então, tudo no espelho esférico depende de quem? Do foco. Tá certo? O foco é a parte principal do espelho esférico. E cadê o foco aqui? Nessa imagem. Aqui está o raio de curvatura. Esse ponto aqui é o foco. Ó. O foco no espelho esférico é sempre a metade do raio. Então, se o raio de curvatura é de 10 centímetros, o foco é 5 centímetros. Se o raio de curvatura for 20, o foco vale 10. Então, anotem isso aí. Coloque aí embaixo do que vocês copiaram. Coloque assim, observação. Nos espelhos esféricos. Depois eu vou postar uma aula teórica, tá? Sobre reflexão de luz, e envolve tudo, espelho plano, espelho esférico. E aí eu vou acrescentar essas informações para vocês. Mas é bom vocês copiarem aí, porque enquanto eu não vou postando essa aula, vocês já estão sabendo, eu estou adiantando aí essas características, tá? Então, o foco, o que eu tinha colocado aí? Observação nos espelhos esféricos. O raio de curvatura é sempre o dobro do foco. Então, Professor, você pode repetir? Posso. Colocou aí observação, coloca nos espelhos esféricos, vírgula. Ô, Carlos, O raio de curvatura. Pode falar, Cadu. eu parei aqui no foco virtual. Você está Isso. falando Aí isso depois do foco virtual, né? aí você coloca observação. Coloca aí observação, Observação. 2 pontos. Nos espelhos esféricos, vírgula. Nos espelhos esféricos, vírgula. O raio de curvatura é sempre igual ao dobro do foco. Ponto. O raio de curvatura é sempre igual ao dobro do foco. Ponto.
Aí depois você coloca assim, R é igual a 2F. R igual a 2F. Porque R é o raio de curvatura e F é o foco do espelho. Que seria esse ponto aqui, ó. Então, o raio de curvatura... R é igual a 2F? R é igual a 2F. Então, R está aqui, o foco está aqui. Se aqui do espelho tem 10 centímetros, o foco tem 5 centímetros do espelho. Tá? E aí, o que acontece? Você observa que se o raio sai aqui do centro de curvatura e bate no vértice, ele vai voltar em cima dele mesmo. Então, o raio saiu daqui, vem para cá, volta para cá. Agora, qualquer outro raio, se eu lanço um raio aqui em cima, ele vai bater aqui e vai refletir aonde? No foco. Se eu lanço outro raio aqui, ele reflete no foco. Se eu lanço outro aqui, a mesma coisa. Então, ele sempre se concentra nessa região aqui. Tá? Sou ruim para desenhar com esse negócio. Mas seria só no pontinho aqui, que corresponde ao foco. Então, se eu lanço um raio aqui embaixo, ele vai bater e vai refletir lá em cima no foco. Lança aqui, bate e reflete no foco. Então, essa região onde todos os raios refletidos se encontram é o nosso foco. E por isso ele vai ser responsável pela formação da imagem nos espelhos esféricos. Ok? Todo mundo colocou a observação? Bom, existe uma regra para a formação da imagem em espelhos, tá? A literatura usa 3 raios básicos, tá? Eu vou passar a regra para vocês com 2 raios, que é essa regra que você vai usar tanto em espelhos quanto em lentes, tá ok? E aí aqui fala, ó, raio 1. O raio que incide paralelo volta no foco do espelho. Então, todo raio que sai paralelo bate no espelho e reflete no foco, certo? E o raio 2, o raio que passa pelo foco, bate no espelho e reflete paralelo, tá? Aí a literatura usa o terceiro raio, que é o raio que sai do centro de curvatura, bate no espelho e volta sobre ele mesmo. A gente não vai usar esse raio. A gente só vai usar os 2 primeiros, tá certo? E aí onde os raios refletidos se encontrarem, a gente vai ter a formação da imagem. Só que aí eu vou ter que gravar uma videoaula para vocês para traçar a imagem, para vocês poderem entender como é que dá a utilização dessa regra, já que ela é diferente. Tá certo? Então eu vou gravar uma videoaula mostrando a formação da imagem a partir da regra que eu vou passar para vocês. Mas vocês vão copiar a regra aí para poder já adiantar. Beleza? Então coloquem aí regra para a formação da imagem em espelhos esféricos. Coloquem aí embaixo da observação o subtítulo. Regra para a formação da imagem em espelhos esféricos. Pode digitar? Como, Pode. professor? Regra para a formação da imagem em espelhos esféricos. Vocês vão anotar aí. Tá? Na hora que estiver pronto, pode falar. Que aí eu vou digitar aí para vocês. Pode falar. Pode falar? Então coloque aí. Primeiro, traça-se um raio de luz. Traça-se um raio de luz que passe pelo ponto mais alto do objeto, vírgula, siga paralelo ao eixo principal, toque no espelho e reflita no foco. Seria isso aqui, ó.
O raio passa pelo ponto mais alto do objeto, segue paralelo ao eixo principal, toca no espelho e reflete no foco. Certo? Primeira. Segundo. Traça-se um outro raio de luz. Traça-se um outro raio de luz. Vírgula. Que passe pelo ponto mais alto. Que passe pelo ponto mais alto. E pelo foco simultaneamente. Que passe pelo ponto mais alto e pelo foco simultaneamente. Toque no espelho e reflita paralelo ao eixo principal. Toque no espelho e reflita paralelo ao eixo principal. Ponto. Seria isso aqui, ó. Passa pelo ponto mais alto e pelo foco. Toca no espelho e reflete paralelo ao eixo principal. Então, primeiro, passa pelo ponto mais alto, segue paralelo ao eixo e reflete no foco. Segundo, passa pelo ponto mais alto e pelo foco simultaneamente, toca no espelho e reflete paralelo. Ok? E a terceira, vocês coloquem aí. Aonde os raios refletidos se encontram, temos a formação do ponto mais alto do referido objeto. Então, terceiro, onde os raios refletidos se encontram, teremos a formação do ponto mais alto do referido objeto. Certo? Ponto final. Todo mundo anotou aí? Então, vamos lá. Sim. Essa regrinha aí que eu passei para vocês, vocês não vão encontrar em livro nenhum, porque ela aplica para os dois, tanto para lentes quanto para espelhos. O que eu falei para vocês? Eu tenho um objeto, eu coloco o objeto no eixo principal. Por que eu coloco o objeto no eixo principal? Porque, segundo Gauss, vai ser a melhor condição de nitidez para a formação da imagem. E aí eu aplico a regrinha que eu passei para vocês, eu acabei de passar. O raio passa pelo ponto mais alto, segue paralelo, toca no espelho e reflete no foco. O outro passa pelo ponto mais alto e pelo foco simultaneamente, toca no espelho e reflete paralelo. Aí eu disse para vocês o quê? Que o terceiro passo seria aonde os raios refletidos se encontram, onde os raios refletidos se encontram, ó, nesse ponto aqui. Esse raio veio e refletiu aqui, esse segundo raio veio e refletiu aqui. Olha o ponto que ele se encontra aqui, ó. Eu vou ter o ponto mais alto da imagem desse objeto. Então, esse objeto aqui vai estar de cabeça para cima, essa imagem aqui vai aparecer de cabeça para baixo. Ela vai ser menor do que o objeto, certo? Então, como eu achei essa imagem? Aplicando aquela regra que eu acabei de ditar para vocês. Traça um raio de luz que passa pelo ponto mais alto, siga paralelo ao eixo e reflita no foco. Depois, um outro raio que passa pelo ponto mais alto e pelo foco, toca no espelho e reflita paralelo. Aonde esses raios de luz se encontram, esses raios refletidos, é nesse ponto preto aqui. Aqui você vai ter o ponto mais alto, puxa a reta para baixo, que é onde está o eixo principal, que está a base do objeto. E aí você consegue traçar a imagem desse objeto, certo? Qualquer figura você vai traçar seguindo essa regra. Aí a questão é só de adaptação do tipo de figura, ok? Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como é que a gente traça. Então, eu vou ter que gravar uma videoaula traçando isso aqui. E aí, depois que eu mostrar para vocês como é que traça a imagem, e aí a gente vai entrar nas características de imagem.